No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. O autor aos Hebreus, ele explica que o Senhor Jesus é Pai. Ao mesmo tempo em que ele se coloca como filho e como nosso irmão, inclusive, vai dizer o autor aos Hebreus, ele abre o leque também para dizer que é o Pai. Veja, preste bem atenção à forma literária, o jeito que escreve o autor aos Hebreus no capítulo 2. É bom que você leia desde o começo, para você entender do capítulo 2, mas eu quero ler para você a partir do versículo 10. Diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, isso é falando de Jesus, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Olha aí, o príncipe da salvação deles. Quando fala príncipe da salvação, significa o dono da salvação, o autor da salvação. Aí no verso 11 de Hebreus capítulo 2 diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, cuja causa não se vergonha de lhe chamar de irmãos. Olha aí, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, Jesus anunciou o teu nome. Qual é o nome que o Senhor Jesus deu a conhecer? O nome dele. Aí, seguindo aqui no verso 13, diz assim: e outra vez porei nele a minha confiança, e a outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E aos filhos que Deus me deu. Neste mesmo texto, falando desta forma. Vamos ler o 14 aqui, ó. Veja bem. E visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E aí você vai lendo com carinho, com paz, né? Lendo essa escritura poderosa, você vai ver que pela morte do Cristo, do Senhor, do Eterno, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então por isso que ele falou: aquele que crê em mim tem vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá, porque ele é a ressurreição e a própria vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, ele é o autor da vida, ele é o autor da salvação, o príncipe da salvação. Então ele diz: eu vou me juntar a meus irmãos, não vou ter vergonha de chamá-los de meus irmãos. E diz a palavra de Deus. E outra vez, verso 13, porém nele a minha confiança, isso é Deus falando, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, assim como os filhos participam da carne e do sangue, o Pai também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo. Aí tem que fazer uma exegese do português para saber de quem está sendo o personagem principal aqui desse texto, né? O centro desse texto aqui, de quem está se falando aqui? Do Cristo, que ao mesmo tempo se tornou um de nós, irmãos por participar das mesmas coisas, por vir de uma genealogia humana, por nascer naquela região lá de Israel, por ser judeu e tudo mais, se tornou irmão. Mas recebeu filhos, os teve também por filhos. O grande Pai. Então ele Deus deu filhos para ele. E é por isso que ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, dizer que nós, o povo unicista, não crê no Pai, só crê só Jesus, mas claro, ele é tudo em todos. Ele é o Eterno, ele é o Pai.
o Filho que se nos deu. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Se você ler lá Apocalipse capítulo 15, falando dele também, nos versos 3 e versos 4, diz assim, ó: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Qual é o nome? Hein? A gente estava falando antes do nome. Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Só tu. Está falando de quem? Faça uma exegese, pergunta ao teólogo, que ele vai te dizer de quem está sendo falado aqui. Do Senhor Jesus, em Apocalipse 15, dizendo que só ele é santo, mas não tem um Espírito também que é santo? Se não for o mesmo, se não for o mesmo ser, fica complicado, ficamos enrolados. Só tem um Espírito, um só Senhor, uma só fé, um Espírito. Então só tu és santo. Não tem santidade divina fora do Senhor Jesus Cristo. Ele é santo, 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 enfatizando, dizem os anjos lá, é o Senhor dos exércitos. É por isso que eu faço um convite para você adorar e servir somente a Ele, com todo o seu coração, com toda a sua força, com fidelidade acima de tudo, sendo fiel a Ele até a morte, tá bom? Uma boa sexta-feira para você, que Deus abençoe sua vida de maneira rica e poderosa, lembrando que amanhã nós vamos fazer o grande sorteio dos livros, são 10 livros que falam deste tema precioso, maravilhoso. Tem um capítulo dedicado para falar do Espírito Santo, falamos de história, falamos de monoteísmo, falamos de história dos judeus, falamos de muitas coisas importantes, claro, sempre pontuando e focando na identidade do Senhor Jesus Cristo, que é a identidade dele, a divindade dele é discutida já há 2000 anos na face da Terra. Há 2000 anos que, inclusive no ano 300, todo mundo se reuniu lá para ver como é que ia ser essa questão. Pois é, aí nós que somos seus filhos, ele nos revela as suas maravilhas para todo aquele que o ama. Então participe desse sorteio, ajude a manter este programa no ar. Todos os dias você recebe no seu celular, você recebe a notificação no YouTube, e aí a gente faz esse trabalho não visando o material, visando somente o espiritual, mas você sabe, enquanto estivermos nesta terra, vamos precisar de apoio para continuar na missão. Assim aconteciam com os apóstolos também, né? Para fazer o ID, precisava de pagar as suas passagens, suas viagens, enfim, aquelas questões todas para divulgar o nome do Senhor Jesus pelos 4 cantos da terra. E aqui não é diferente. O Minuto da Unicidade também precisa pagar luz, pagar internet. Sem internet, como é que a gente vai mandar o Minuto da Unicidade? Computador, manutenção, cabos de microfone, enfim, são manutenções diárias para manter esse programa. Não é fácil. E nos ajude, acima de tudo, principalmente com oração, tá certo? O sorteio é amanhã no canal Bibliologia, às 8 da noite. Vamos fazer uma live, estamos nos programando para fazer uma live. Vamos dar uma pequena palavra, dicas ali para relacionamentos, casamento, né, família, que isso é muito importante. E no final da live a gente vai fazer, enquanto o pessoal vai chegando, a gente faz o sorteio. São 10 livros do pastor Tony, o livro Jesus dentro do judaísmo, um livro de pesquisa muito importante, um livro que só esse livro na biblioteca custa R$70, e ainda folhetos de batismo nas águas, que a gente ainda tem lá uns 50 e poucos folhetos, e outros livretos importantes da Unicidade de Deus, livros importantes também da Unicidade de Deus, que nós estaremos passando ali, vamos dizer assim, o rapa na biblioteca e abençoando pelo menos uma pessoa que nos acompanha aí, nos patrocina, tá bom? Se você puder, nos envie uma oferta de pelo menos R$10 para ajudar na manutenção do canal. Entre em contato conosco e aí nós estaremos fazendo esse sorteio abençoado. Deus abençoe você de maneira rica e poderosa, graça e paz. Até segunda-feira com o Minuto da Unicidade e sábado à noite, 8 da noite, amanhã no caso, com o sorteio. Graça e paz, até lá. Minuto da Unicidade.